bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês curtam. Então, se curtiram, deixe o joinha, se inscreva no meu canal aí embaixo. Nesse vídeo eu falarei sobre a Juliana. Então roda a vinheta e vamos nessa, gente. Então, pra quem não sabe, quem é Juliana? Emílio, quem é Juliana? Juliana é minha prima, sim, é minha prima. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre ela porque eu lembrei dela. Não sei pra vocês, mas pra mim, Juliana me lembra as jujubas. Você vai me perguntar assim. Mas como assim lembra Jujuba? Lembra, por causa que quando eu era criança, a minha mãe comprava bastante jujuba. Antes a jujuba era 5 centavos, né? Então aí eu comprava várias coloridas. E aí sempre quando eu colocava na minha mão assim cheia, eu lembrava da minha prima. Não sei porquê, mas eu lembrava dela. Então, voltando ao assunto. Quando eu tava na 5ª série... Sim, eu reprovei. Eu sou burrinho, né? Pode dizer que eu sou burro. Eu tava na 5ª série. E nisso, a minha prima estudou junto comigo. O que eu achei legal, radical, porque eu não queria estudar de novo, sabe? Numa série que eu não conhecia ninguém. Por causa que no colégio eu já não conhecia ninguém, porque eu tinha acabado de me mudar. E aí, sai como é foda, né? Pra quem não sabe, eu e a minha prima, a Juliana, nós disputava quem tirava nota mais altas. Então, em história e matemática, nós era irado, radical demais. tipo, na história nós tirava 10, 9, 9,5, sabe como é, né? É a vida. Então, ai, que cachorro chato. Então sempre quando um de nós dois tirava nota maior do que a outra, nós esfregava na cara um do outro. Era bem doidão. Mas nós era assim mesmo. Só que uma matéria que eu era péssimo mesmo era geografia. Por que geografia? Por causa que geografia, ai meu Deus, eu não consigo. A maioria da prova era de marcar X. Sim, marcar X. Mas só que era ruim pra mim por causa que eu ia sempre se mamãe mandou, porque eu não entendia poxa nenhuma. É que isso aí como é foda, né? Teve um certo dia, adivinha quem se matriculou pra lá? Um colega meu de infância, sabe? E esse colega de infância, o nome dele era Tanã. Sim, Tanã. Tanã lembra tipo Tapanã 2. Ou Tapanã 1, ou Tapanã vira o peso. Tapanã 2, o que é Tapanã 2? Tapanã 2 era um ônibus que passava lá, que eu pegava sempre. Tapanã 2, Tapanã 1. Não, só era Tapanã 2, Tapanã vira o peso mesmo. Então, o Tanã ele era zanoio, sabe? E aí, teve uma coisa que aconteceu, sabe como é, né? Só que aí eu falei assim, eu não vou contar, mas eu poderia contar no outro vídeo. Mentira, eu não vou contar mesmo. Só que esse meu colega, o Tanã, ele se mudou pra lá, não sei como, olha, pra tu ver. Nós morava num bairro e ele era de lá. E aí eu fui morar com a minha mãe. E aí, isso morando com a minha mãe, não sei como ele foi morar pro mesmo canto. E nós estudamos no Kaique. E eu, Tanã e Juliana. Juliana. Então, a Juliana começou a virar amiga do Tanã também. A Juliana era tipo assim, ó, como se fosse popular, nerd, amiga de todo mundo. Sabe como é, né? E eu, o que era? Eu era o estranho, o esquisito que ficava sentado, que tem vezes que só quem conversava comigo era aquelas pessoas que é tipo como se fosse nerd, que ninguém fala, que fica zoando. A escola é foda. Por que a escola é foda? Porque na escola sempre tem que ter umas pessoas que são zoeira, umas pessoas legais, divertidas, que tipo assim, tu fala assim, um dia eu vou ser que nem ele. É foda, né? Mas bora voltar sobre a Juliana. Então, a Juliana teve um dia que ela tava o caderno dela, ela gostava de dar figurinha. Então aí, antes era fanático, caderno com figurinha, e aí tinha um arroba. Um arroba que era preto. E aí eu queria. Só que aí ela adivinha. A Juliana deu pro Tanã. Aí eu briguei com o Tanã, nós fomos parar na diretoria só por causa da figurinha. Sabe como é, né? Vocês vão me perguntar assim. Emílio, você não disse que não era de briga? Sim, eu não era de briga, mas sabe como é? Teve que dar uma doideira em nós e acaba fazendo coisa errada, né? Então, gente, já tá ficando de noite. E agora que eu tô gravando esse vídeo, eu já tinha gravado esse vídeo, mas só que eu tava feio, tava ridículo. Sim, eu poderia trocar de cara, né? Mas não tem como.
Então, teve uma vez que eu e a Juliana, nós brigamos. Não sei por que nós brigamos, mas nós brigamos por alguma coisa. E eu sou desse. Eu acho que cada pessoa tem um orgulho dentro de si, né? Então, eu tenho um dentro de mim. E aí, eu não falava com ela. Tem vez que a minha tia... A tia Sônia. Sim, tia Sônia. Tem uma tia que se chama tia Sônia. É a mãe da Juliana. Ela pegava e ia até eu e falava assim... Filho, volta a falar com a Juliana. A Juliana tá chorando, a Juliana tá triste, ela precisa falar contigo. E aí eu, né? Eu não. Porque ela não veio falar comigo então. Olha como eu sou. Mas só que eu tava doidinho pra falar com ela. E aí dava pra ver, sabe? A minha mãe falava a mesma coisa pra mim falar. E dava pra ver que A Juliana queria falar comigo. Olha como nós voltamos a se falar. Teve um certo tempo que eu me matriculei num curso. E nesse curso era de informática, pra quem não sabe, né? E aí... A Juliana foi comigo. Porque a minha mãe foi lá na casa da tia Sônia falar... Juliana, tu vai no curso levar meu filho porque ele não sabe como é. Porque ele não sabe onde é. Ele é burro, tu sai como é, né? Mentira. Ela não falou que eu sou burro, mas eu tô falando aqui porque é praticamente falar isso, né? E o curso onde eu fazia era perto da Praça da República, onde que eu adorava ir, que eu já falei nos vídeos sobre a Praça da República. A Praça da República é foda, irada, radical, eu adoro. Então, a Juliana foi comigo. Nós foi pra parada, ela ficou sem falar comigo, eu também sem falar com ela. Tava no meio do caminho que nós começamos a falar. Nem sei se foi eu que puxei assunto ou se foi ela, mas eu olhava pra ela e começava a rir, sabe? Por causa que eu fico com vergonha, sabe como é, né? E aí eu não sei se ela começou a fazer o curso junto comigo. Eu só sei que teve uma vez que nós gazetamos. Sim, gazetamos. Quisemos faltar o curso para ir pra Praça da República. Olha essa. E quem... De quem foi a mente, né? Então, foi minha. Aí pegar nós foi. No meio do caminho que quando nós foi... No meio do caminho onde que nós estávamos andando para ir pra Praça da República. Adivinha o que aconteceu? Veio mais ideia na minha cabeça. E já falei... Juliana, já pensou se o teu pai tivesse outra família, nós estávamos andando por aqui e numa dessas casas aqui, o teu pai estava bem sentado com a família dele? E aí eu falei ainda assim. Tu desculparia ele? E aí, que ela falou? Ah, eu não sei. Eu acho que eu não desculparia ele por causa que, sei lá, ele tem outra família. Ele enganou minha mãe, sabe como é, né? Tipo, ela não fala sai como é, né? Que fala sai como é eu, né? Mas eu falo assim, sai como é. Para tu ver, mente de doido é assim mesmo. Nós não liga, viu? E aí nós pegamos, fomos pra Praça da República e depois foi pra casa. Todo santo dia era a mesma coisa. Quando nós descia na parada de casa, nós atravessava a rua e ia num bar. Adivinha o nome do bar? Araújo. Araújo, sim. Araújo lembra tipo caramujo, né? Eu e a Juliana começava a rir e falava, bora lá no caramujo. Como é o nome? Que é uns caracóizinhos, sabe? E aí nós ia lá, nós sempre comprávamos esquilho, que era 25 centavos, era mais barato, sabe como é, né? Era esquilho. Pra quem não sabe o que é esquilho, esquilho nós chamamos de salgadinho, mas tá escrito esquilho, então nós vamos falar esquilho, né? E nós comprávamos um refrigerante, que não chegava a 1 litro, mas aí, já que não podia levar a garrafinha, né? Que era de vidro, e aí então a mulher botava no saco e nós bebíamos. Sabe como é? É a vida. Então, gente, esse foi o final do vídeo. Espero que vocês curtiram muito. Se curtiram, deixa o joinha, se inscreva no meu canal aí embaixo. Tchau, bye bye do Franja.